Depois de mais ataques americanos no Oriente Médio, Irã e Iraque declaram guerra aos Estados Unidos. E eles exigem que países islâmicos como Paquistão, Arábia Saudita e Afeganistão não permitam soldados americanos nessa região. Porém, vários soldados americanos chegam nessa região. E com isso, Irã e Iraque declaram guerra aos aliados dos Estados Unidos. E eles bombardeiam importantes bases americanas. E os Estados Unidos invadem e destroem as principais cidades iranianas e iraquianas, causando grande revolta na população, já que haviam muitas pessoas nesses países que apoiavam os americanos. E depois de vários ataques, os Estados Unidos conseguem dominar o Irã e Iraque e ocupam os dois países. E os russos ameaçam entrar em guerra caso os Estados Unidos não desocupem esses países. Porém, mesmo assim, os Estados Unidos não desocupam, já que eles têm interesses comerciais com o petróleo da região. E assim, a Rússia declara guerra aos Estados Unidos. E, primeiramente, os russos tentam fazer uma aliança com os países do Cáucaso. Porém, esses países não aceitam, já que têm problemas antigos com a Rússia, principalmente a Geórgia, que já travou guerras recentes sangrentas com a Rússia. E assim, a Rússia invade a Geórgia, que consegue resistir naquela região. Porém, com a ajuda dos grupos separatistas da Geórgia, eles conseguem dominar o país, enfurecendo os países vizinhos, fazendo assim Turquia e Azerbaijão declararem guerra à Rússia. Porém, a Rússia consegue fazer os armênios se juntarem a eles, já que os armênios têm sérios problemas com os azerbaijanos e principalmente com os turcos, pelo não reconhecimento do genocídio armênio feito por eles mesmos, que ocorreu entre 1915 e 1923, que matou cerca de 1 milhão de armênios. E assim, os armênios invadem o Azerbaijão junto com os russos e apoiam politicamente a invasão russa na Turquia. Mas graças aos grandes reforços americanos, os russos não conseguem avançar na Turquia. Porém, eles bombardeiam várias cidades turcas e cidades históricas como Istambul são completamente destruídas por bombas atômicas. Assim, a União Europeia entra na guerra, já que a Turquia é membro do grupo. E eles fazem assim Canadá e Austrália declararem guerra, já que a Inglaterra declarou. Os armênios e russos conseguem chegar até a importante cidade de Baku, que é uma importante cidade petrolífera e um bom ponto estratégico. E os ucranianos invadem e bombardeiam importantes cidades russas como Volgogrado e a capital Moscou. No Oriente Médio, Iêmen e Omã declaram guerra à Arábia Saudita. E o Afeganistão, após negociações com os americanos, finalmente entram na guerra. Os russos enviam muitos reforços e finalmente conseguem dominar boa parte da Turquia. Os americanos lançam um ataque na Síria, que tira o líder do poder e assumem o total controle do país, fazendo assim China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã e Laos, alegando quebra de direitos humanos, declararem guerra aos Estados Unidos. E os Estados Unidos ainda, juntamente com a Arábia Saudita, atacam o Iêmen e Omã, que possuem importantes portos petrolíferos, deixando todo o Oriente Médio sob domínio americano. Porém, os russos, já com o domínio da Turquia, fazem investida no Iraque e ficam bem perto de Bagdá. E a Rússia, com o objetivo de destabilizar a moral americana, lança vários ataques nucleares em importantes cidades americanas da costa leste, destruindo muitas cidades americanas. Assim, o Brasil e muitos outros países do resto do mundo declaram guerra à Rússia. E os americanos invadem Cuba para evitar uma invasão vinda por parte dos seus inimigos. Os russos conseguem recuperar os territórios conquistados pelos ucranianos e invadem a importante cidade de Kharkiv, que é a segunda mais importante do país. Os paquistanenses, juntamente com os afegãos e americanos, invadem o noroeste no território chinês, matando muitas pessoas. Isso faz com que a Índia entre na guerra ao lado dos chineses e russos. Os russos destroem Kiev, fazendo a Ucrânia se render. E no Oriente Médio, os russos dominam a capital Bagdá e invadem a Síria conjuntamente, chegando bem perto da capital Damasco. E a Índia invade boa parte do Paquistão, chegando bem perto da capital. E os norte-americanos cruzam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul, fazendo assim o Japão declarar guerra à Coreia do Norte. Porém, mesmo com os reforços japoneses, a Coreia, com ótima estratégia e com muitos reforços chineses, consegue dominar boa parte do país em alguns dias, fundando a República Democrática Unida da Coreia. A Indonésia, com medo de uma invasão de algum dos dois lados, se junta à Malásia, Brunei, Singapura e Timor-Leste e funda
a Grande Indonésia, que era um projeto já antigo entre os países e agora, com a guerra, virou realidade. Esse país é um país bem poderoso militarmente e que declara guerra à Rússia, juntamente com Filipinas e Tailândia. E eles, juntamente com a ajuda de australianos e neozelandeses, desembarcam no Sri Lanka e invadem o sul indiano, dominando boa parte do sul do país. Porém, Bangladesh e Myanmar declaram guerra aos Estados Unidos e enviam muitos reforços, e assim os indianos conseguem resistir. Na Europa, os russos conseguem se aliar à Bielorrússia, Estônia, Letônia e Lituânia, porém eles não conseguem avançar na Polônia. E os americanos, juntamente com os reforços israelenses, conseguem recuperar boa parte da Síria. Na Ásia chegam grandes reforços chineses, que conseguem recuperar todo o território conquistado pelos paquistaneses e afegãos, chegando depois de um tempo bem perto de ambas as capitais. E a Polônia, juntamente com os exércitos de Inglaterra, França e Alemanha, lançam um contra-ataque que consegue dominar algumas regiões russas. E mais acima, Finlândia, Suécia e Noruega lançam um ataque na Rússia, porém os russos conseguem resistir. No Oriente, os chineses e coreanos conseguem dominar o Japão, e eles jogam muitas bombas atômicas, deixando o Japão completamente devastado. Com a ajuda de reforços britânicos, os americanos e israelenses conseguem reconquistar o Iraque. Os países africanos não queriam entrar em guerra, porém a Rússia oferece aos seus aliados expansão territorial e investimento nesses países. Assim, Líbia, Sudão, Etiópia e África do Sul declaram guerra aos Estados Unidos. Além disso, os etíopes também desembarcam no Iêmen, invadindo uma parte do país. No México, um golpe revolucionário socialista anti-americano, apoiado pelos russos, acontece, e eles rapidamente declaram guerra aos Estados Unidos. E com a grande quantidade de homens americanos na Ásia, eles conseguem invadir e conquistar algumas regiões do Texas e um pedaço do Novo México. E os russos da Sibéria ainda lançam um ataque no norte, dominando o Alasca com facilidade e ainda dominando uma parte do Canadá, fazendo os Estados Unidos serem invadidos pela primeira vez no seu território continental em 2 séculos. Então essa foi a simulação da Terceira Guerra Mundial parte 1. A parte 2 eu acho que sai essa semana ainda, dependendo do dia que eu estiver lançando esse vídeo aqui. Eu gostaria de ressaltar que é bem provável de ocorrer uma nova guerra. Isso porque eu fiz minhas pesquisas em vários sites e jornais e vi que não tem motivo para iniciar uma nova guerra. No máximo a guerra pode ficar entre Estados Unidos, Irã e Iraque, se ocorrer. Não seria motivo suficiente para fazer os russos declararem guerra aos americanos, ou seja, não causariam a Terceira Guerra Mundial. Mas então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe e até a próxima.